Boa noite, igreja, graça e paz. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas ao mesmo tempo em que a gente fica alegre e feliz pela oportunidade, eu sei do tamanho da responsabilidade que é estar aqui em cima. Eu queria louvar a Deus por esse ministério Apacentar, aqui em Jardim Tropical. Agradecer ao pastor João, a sua família, a todos os pastores desta igreja, as pastoras, que têm sido de uma importância significativa na minha vida. Amém, Jesus. E eu lembro como foi que Deus me trouxe para cá. Eu conversei com o pastor João num gabinete, e lá no gabinete ele me disse a seguinte frase, a seguinte palavra que tomou meu coração e não saiu mais: fique em paz. E essa mesma palavra, independentemente do problema que você esteja passando na sua vida, é o que eu quero dizer para você: fique em paz. Eu vou me apresentar, meu pastor, porque é a primeira vez que eu estou aqui. A importância total aqui é de Deus. Deus é o centro. Nós somos apenas um veículo, apenas isso, nada mais além do que isso. Deus tem que ser o centro. A glória e a honra é dada a esse Deus maravilhoso, né? O pastor me apresentou, sou esposo daquela pessoa linda que está ali, grávida de 5 meses, né? Numa palavra do pastor João, casais na rocha, né? Tenho outra filhinha de 7 anos, já sou avô também, perdi uma filha no ano de 2020, Deus levou para os seus braços. Na verdade eu não perdi, Deus a levou aos 23 anos de idade e me deixou um netinho que tem a mesma idade da minha filha aí. Então, para chegar aqui tem uma trajetória, meu pastor, tá? E para que a igreja conheça essa trajetória, eu vou ser breve em contar. Deus, através de uma divina revelação no ano de 1989, 88, por aí, ainda na juventude, o Senhor me visita e me chama para ir à igreja. Incrível, foi isso mesmo. O Senhor me chama e depois me visitou de novo. E eu fui à igreja sem que ninguém tivesse me convidado, sem que a minha mãe ou algum irmão mais velho tivesse me levado naquela época. Chegando lá, ouvi a palavra, e ao ouvir a palavra foi irresistível naquele dia. E eu fui lá na frente, recebi, aceitei o Senhor Jesus como meu único e eterno Salvador. Aleluia. Amém, igreja? E nesse momento acontece um fato histórico na minha vida. O pastor daquela igreja me deu, ainda na adolescência, na década de 80, uma Bíblia, da qual ele dedicou essa Bíblia. E eu não sabia o significado da importância daquele ato. E com o passar dos anos eu fui entender. A partir dali, meus irmãos, fui para o retiro daquela igreja, meu pastor, e o que aconteceu? Houve uma tragédia naquele retiro. Um jovem da minha idade na época, ele morre afogado, foi uma tragédia muito triste, e eu estaria naquela primeira ida à praia, porque os líderes me convidaram, e eu disse assim, não, vou na próxima. E quando chego, eu tenho aquela cena horrorosa, dos garotos que foram levados pelas ondas, morrendo afogados, eu olhando, todo mundo de joelho orando, helicóptero, uma cena assim terrível. E eu falei, meu Deus, eu ia estar ali. E perdemos um dos meninos naquele dia. Eu fiquei traumatizado, voltei para casa, foi uma tristeza no bairro, terrível, as mães, uma tristeza muito grande. E eu fiquei com esse trauma e fiquei assim um pouco em off. Voltei a jogar futebol, voltei a jogar bola, e depois de um tempo eu fui e voltei, fui para a igreja, e nesta igreja, lá eu exerci meu ministério de diaconato de 97, 98 até 2005, quando o Senhor me colocou nesse ministério pastoral. E aqui estamos nós, mas como disse, essa honra e essa glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Passado esse primeiro momento, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia, glória a Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 26. Mas antes disso, eu peço desculpa ao staff, a gente tem um propósito aqui, nós estamos numa campanha, né?
uma campanha muito importante. E eu gostaria de deixar isso claro, que a minha missão nesta igreja, trazida pelo Espírito através de um telefonema, porque eu não viria para cá, e eu pensei assim, qual é o propósito de Deus, Senhor? Tu me trouxe aqui, porque eu saía de casa, ia para um outro lugar, quando o Senhor me pegou pelo braço e disse assim, não, tu vai para apacentar em jardim tropical, é lá que tu vai ficar. Eu precisava de um pastor. E eu disse ao pastor João, seja o meu pastor nesse momento, porque eu tentei fazer isso, e Deus não permitiu. E isso me traz à memória, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, quando naquela igreja de Coríntios, os irmãos tentam levantar ídolos dentro da igreja, tentam colocar lideranças no pedestal, e Paulo diz essa seguinte frase ali, em Coríntios capítulo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Essa é a minha ideia, esse é o meu objetivo, é Cristo que eu quero falar. No relacionamento com os irmãos da igreja, é de Cristo que eu quero falar. Eu não gosto muito de fazer comentários sobre pessoas, ainda que eu tenha uma noção e uma visão sobre a pessoa, eu prefiro manter o silêncio, porque a gente não pode falar e rotular a gente. Paulo diz o seguinte, eu decidi, e que essa decisão também de falar de Cristo esteja junto com os irmãos. Vamos à leitura do capítulo 17 de Atos, versículo 16, diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas, aleluia, preste bem atenção, irmão, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez no mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, aleluia, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus, aleluia, em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, vos notifica aos homens que todos, em
toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Aleluia. Ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmeris, e com eles outros mais. Meus irmãos, curva a sua cabeça, coloca a mão no seu peito e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos diante, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, meu Deus, que não volta, Pai, vazia. A Tua palavra, Deus, que transforma, que muda, Senhor Deus, que converte o mais pecador de todos os homens, Senhor. Eu entrego, Deus, a direção deste momento tão importante para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, porque somos dependentes do Senhor, meu Pai. Ó Deus, então eu entrego a cada vida aqui presente, crendo, Pai, que a Tua obra, o Teu nome há de ser engrandecido. Amém, igreja? Meus irmãos, eu escolhi como tema, mas o Espírito. O tema dessa mensagem é: o quão idólatra eu sou. É uma pergunta que você, eu, cada um de nós precisamos fazer. O quão idólatra eu sou. Esse discurso de Paulo é um dos discursos mais importantes da história da humanidade. É um dos discursos mais importantes do ministério do grande apóstolo Paulo, desse bandeirante que levou Jesus e teve como centro de sua pregação apenas Cristo. Ele prega de forma cristocêntrica, não deixando Jesus de lado. E aqui eu quero falar e dividir com vocês que Deus, desde o primeiro dia que eu entrei pela porta desta casa, o Senhor tem falado ao meu coração. E ali às vezes eu me derramo de lágrimas, e eu posso te garantir que não são lágrimas de crocodilo, porque eu sinto o toque da palavra de Deus. Meus irmãos, dentre todos vocês que estão aqui, talvez eu seja o que mais precise ouvir o Espírito Santo falar, pois sou um pecador. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos dá a graça e a oportunidade de continuar andando. E foi essa palavra que Deus tem dito aqui, como tem aqui, Deus tem mais. E você crê que Deus tem mais para você? Então diga ao seu irmão do lado, como disse o pastor João, não sou muito adepto a isso, mas diga para ele: Deus tem mais para você. E quando eu entrei por ali, eu comecei a ouvir a palavra dentro de um processo que não foi fácil, ainda não está sendo, e Deus foi tocando, atingindo o meu coração profundamente. E meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem que vai falar muito diretamente ao nosso coração, porque as pessoas, quando pensam em idolatria, elas pensam logo na igreja romana, que nós chamamos de católica. A igreja romana ou qualquer outra estrutura de imagem feita pelas mãos dos homens. Só que, aleluia, nós somos idólatras. Se você parar e olhar direitinho, a partir da mensagem você vai perceber. O apóstolo Paulo, você vai ver nos versículos anteriores, Paulo, a partir ali do primeiro versículo do capítulo 17, ele vem de Filipos, uma colônia romana. Ali Paulo foi preso e açoitado, mas deixou ali uma igreja plantada. Paulo sai de Filipos, chega a Tessalônica, capital da Macedônia, uma cidade muito importante para a época, e Paulo vai direto, diz a palavra de Deus, à sinagoga, para falar e pregar sobre o Senhor Jesus. Diz que lá em Tessalônica, ele se dedica abundantemente, ele insiste a partir da sinagoga, pregando Jesus e a ressurreição. Mas o que acontece naquela cidade
de Tessalônica é que alguns judeus invejosos, alguns dos judeus da malandragem se reuniram, porque essa primeira perseguição não tem cunho político, é mais um cunho de inveja, e eles começam a perseguir Paulo. Paulo tem que sair correndo dali e chega em Bereia. E lá em Bereia, meus irmãos, diz a Bíblia que os irmãos eram nobilíssimos, porque eles deram crédito à palavra, eles tiveram atenção quando o apóstolo Paulo falava, e aqui fica esse ensinamento, né, em Atos, que quando Paulo começa a falar, os irmãos tomam uma atitude, tem um feedback entre o pregador e entre aqueles que estão ouvindo. É o que o Espírito Santo de Deus espera de nós nesta noite, que haja um feedback. Ao receber esta palavra, você examine as Escrituras para ver o que o pregador está falando, se procede, se é verdadeiro. Porque, meus queridos, é o Espírito Santo de Deus que tem que falar. O homem não pode colocar seus pensamentos ali na palavra de Deus. Aonde o homem fala e o Espírito deixa de falar, nós temos que tapar os ouvidos. E eu posso confirmar para vocês, você é um bem-aventurado, porque nesta igreja tem palavra. Você é um bem-aventurado, e aqui sem fazer média, meu pastor, eu não faço média, pastor Wagner me conhece, não faço média com ninguém. Aqui tem palavra. Os pregadores que têm passado por aqui têm falado profundamente, Deus tem falado profundamente através deles nos nossos corações, as pastoras, os pregadores ou não, e Deus tem dito profundamente aos nossos corações. E os irmãos de Bereia, o que eles fazem? Quem está com a Bíblia aí aberta aí? Você precisa trazer a Bíblia, porque isso ali é para a gente anunciar, para ajudar aquele visitante que às vezes não tem costume, mas quando, mesmo que a versão seja diferente, você precisa ter intimidade, você precisa abrir a Bíblia, você tem que ter prazer de carregar a Bíblia, andar com ela, mas além de andar com ela, ter a palavra no coração. E os irmãos de Bereia, acompanhando o que Paulo falava, se alegraram e disse assim, realmente é o que ele está dizendo, é o Messias que foi prometido, ele já veio, a coisa já aconteceu. Só que aqueles mesmos perseguidores de Tessalônica, Diácono Alex, aqueles mesmos perseguidores de Tessalônica viajam 75 quilômetros para perseguir a obra de Deus lá em Bereia. E todas as vezes que você se compromete com a obra, pastor sabe, os pastores sabem, não é fácil, porque sempre vai levantar perseguição, mas como disse o hino, a perseguição não parou a igreja. Amém, igreja? A perseguição não foi capaz de parar. A igreja sempre ficou de pé, independentemente do motivo do que aconteceu. E aqueles irmãos que tentaram jogar lá em Tessalônica o imperador, dizendo que Paulo pregava um outro Deus, um outro líder, que era Jesus. E naquela época você falar, aleluia, Jesus Cristo, você comentar que existia uma outra liderança, isso era um perigo, porque havia um decreto de Roma, que não poderia falar que existia uma outra liderança. Só que esses irmãos, esses falsos irmãos, melhor dizendo, esses falsos judeus, esses judeus, melhor dizendo, falso não, eles vão até Bereia e perseguem Paulo. Os irmãos cuidando de Paulo, pastor Wagner, tiram Paulo de lá, porque havia ali uma ameaça de morte contra ele. Então, a palavra de Deus se cumpriu lá. Deus operou grandemente lá, mas operou sobretudo porque os irmãos de Bereia, que foram mais nobilíssimos do que os irmãos de Tessalônica, estudaram as Escrituras. Eles leram a Bíblia. Eles leram a Bíblia, não, as Escrituras, o passado. Não havia ainda o Novo Testamento. Então Paulo fala, Paulo explica, eles entendem, realmente é isso. E é isso que falta na igreja. As pessoas não meditam, não leem mais a Bíblia hoje. Por isso ouvem outras vozes que não são de Deus. E por esse motivo muitos se perdem no caminho, porque ouviu a voz de outras pessoas ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E agora Paulo chega lá em Atenas.
Atenas, a capital intelectual do mundo. Atenas era a cidade de Péricles, de Sócrates, a cidade de Platão. E Deus, a cidade dos grandes luminares do saber humano, dos eruditos que encheram as bibliotecas no mundo. E Paulo chega, diz aqui no versículo 16, quando ele vem de Bereia, sozinho, fugindo dessa ameaça de morte, que chega lá em Tessalônica, né, acompanhado não de Silas e Timóteo, porque ficaram esperando. E Paulo chega lá quando aguarda Silas e Timóteo. Ele, ao invés de passear pela cidade, ao invés de ficar olhando, ele se comprometido, vê que ele vem numa pegada de perseguição, de tentativa de morte, mas Paulo não parou de pregar o evangelho, pastor Dilton. Paulo continuou anunciando essa verdade, Paulo continuou dizendo essa palavra, Paulo continuou insistindo em dizer, é nossa missão dada por Cristo Jesus. E diz aqui no verso 16, aleluia, lá na cidade, essa cidade bafejada pela cultura, né? Cidade mais intelectual do mundo, havia também a mais tosca ignorância espiritual, porque o homem não pode conhecer a Deus pela sabedoria humana. O homem não pode conhecer a Deus pela sabedoria humana. E Paulo caminhando e vê uma selva de ídolos lá em Atenas. Para você ter noção do quão idólatra era aquela cidade, Plínio chegou a dizer que na época em que Paulo visitou Atenas havia mais de 30 mil estátuas, mais de 30 mil deuses. Petrônio disse que era mais fácil encontrar, aleluia, uma estátua, um Deus, do que um homem. O verso 16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. É a mesma sensação que nós deveríamos ter. Eu te pergunto, você se revolta? E aqui não é questão de fanatismo, de perseguir o segmento de ninguém, não. Quando você se depara com alguma coisa que, aleluia, não agrada a Deus, você tem esse sentimento, não é de defesa de Deus, porque o Senhor não precisa de defensor. Na verdade, né, Deus não precisa de nós, nós que precisamos de Deus. Na antiga aliança, tudo dependia do homem, nada dependia de Deus. Na nova aliança, tudo depende de Deus e nada depende de nós. Então, nessa passagem aqui, lá, ele se revolta, mas ele toma uma atitude, ele não fica feliz com aquilo que ele está vendo. E diz aqui a palavra que essa idolatria dominante, essa revolta de Paulo não tem a ver com descontrole emocional, não tem a ver com raiva de chegar lá e xingar os outros, mas Paulo racionalmente se dirige e vai fazer isso aqui que diz no versículo 17, por isso é consequência daquilo que ele viu, e diz, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus. Paulo tinha uma estratégia bem definida para pregar o evangelho. Paulo, ele ia na sinagoga porque ele entendia, aonde ele ia, ele procurava sempre uma sinagoga porque ele entendia que a partir dali, aquelas pessoas que estavam ali já entendiam as escrituras, já entendiam que havia uma promessa. Lá estavam os judeus e os gentios piedosos, ou seja, os gentios convertidos ao judaísmo, prosélitos. Então Paulo pregava, usava a sinagoga como uma ponte de ligação do evangelho. Às vezes, nós precisamos, pastora Bruna, de estratégia para levar Jesus. Não é de qualquer forma que a coisa pode acontecer. Não é de qualquer maneira que a gente pode assim. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma racionalidade para que a gente possa resgatar as pessoas das trevas para a luz. Mas nós estamos aqui. E às vezes muitos de nós que precisamos ser resgatados. Deus fala comigo e fala conosco. E diz lá que na sinagoga e também na praça, todos os dias, entre os que estavam ali. A praça, para os gregos, não era o mesmo conceito de praça que nós temos hoje. Uma praça onde você visita um lugar,
você vai ali namorar, você vai ali brincar com seu filho, um lugar arborizado, você se diverte ali, você toma um refrigerante, come uma pipoca, conversa. A praça para os gregos era a ágora, e a ágora era onde os pensadores iam ali para colocar sua cosmovisão, dividir as ideias. E Paulo era um homem que estava para além das paredes, ele gostava de gente, ele foi lá para dissertar. E o que é dissertar? Defender uma tese. Ele foi lá falar de Jesus, ele foi lá falar da ressurreição, ele foi lá falar de Cristo. E diz aqui no versículo 18, que ele contendia, aleluia, com alguns filósofos epicureus e estoicos. E quem são esses epicureus, esses estoicos? Os epicureus, meus irmãos, eram hedonistas, eram aquele tipo de pessoa, trazendo para o dia de hoje, que não está preocupada apenas no agora. Era aquele tipo de gente que pensava assim: vamos comer, vamos tomar todas as taças de vinho, vamos curtir a vida, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Não há julgamento, não há juízo final, não há nada além dessa vida. E Paulo debate com essas pessoas dizendo: não, haverá um juízo final, haverá uma cobrança. A vida, essa vida que nós temos aqui na terra hoje, Deus vai nos pedir conta. E Paulo debate com os epicureus. E quantas pessoas são assim hoje? Quantas pessoas estão aí vivendo a vida, colocando, outras coisas como prioridade que não é a Deus? Quantas pessoas estão divertindo-se nesse mundo e dizendo assim: vamos nos divertir? Ou alguns jovens dizem: eu sou jovem, eu não preciso de igreja, deixa passar o tempo, deixa a coisa acontecer, depois eu vou. Está ali a minha irmã amada, a única irmã que eu tenho, irmã mesmo, ali a minha sobrinha neta também do lado. Minha irmã esteve aqui na semana passada, salvo engano, com o meu cunhado, e eles voltaram para Jesus, meu pastor. E minha irmã quase morreu essa semana. Olha como é que Deus trabalha, a gente não sabe do dia de amanhã. Eu creio que a sua presença naquele dia aqui, minha irmã, foi Deus trabalhando para te livrar da morte. E ela está aqui hoje, ouvindo a palavra. A minha sobrinha está ali, ouvindo a palavra. É essa a importância da pregação. E Paulo continua ali, levando a palavra. E aqui, eu gostaria eu fiz algumas anotações. Paulo discutindo com aqueles filósofos. Paulo, todos nós sabemos que ele foi criado ali, educado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, um dos mais importantes rabinos de seu tempo. Paulo poderia discutir filosofia, poderia falar, mas não. Como ele mesmo diz, ele considera todo o conhecimento humano como esterco para poder ganhar a Cristo e ganhar alguns. A sabedoria humana não é capaz de entender o que é divino. Não se pode, através da sabedoria humana, conhecer a Deus. O homem natural não entende isso. E Paulo também debatia com os estoicos. E quem eram os estoicos? Os estoicos eram aqueles que acreditavam que estavam debaixo de um rolo compressor e de um destino cego. Ou seja, estavam conformados com a vida. A vida é isso aqui, não tem jeito, não tem solução, não há esperança. E Paulo debate com esses da mesma forma. Paulo demonstra: tem esperança sim. Tem um Jesus que nos deu novidade de vida, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, nos deixou uma promessa do Espírito Santo. Esse Deus diz que pode a tua vida mudar, não importa quão profundo você caiu, o Senhor Deus pode transformar a tua vida. Eu vou pedir o auxílio do staff, aquela foto esquisita que eu mandei, que vai representar aqui sobre os estoicos. Por favor, staff, me ajuda aí, coloca aí por gentileza. Louvado seja Deus. Essa foto, eu vou adiantando, um cientista chamado
Carl Sagan, ele era chefe de uma missão que em 1980 enviou uma sonda Voyager, chamada Voyager 1. E essa Voyager foi lá mapear o planeta Júpiter e o planeta Saturno, as suas luas. 10 anos depois, infelizmente ainda não conseguiram colocar, 10 anos depois, depois de cumprir essa missão, essa sonda Voyager, ela vai para fora do sistema solar. Só que Carl Sagan pede, aleluia, que a NASA, lá a 5 bilhões e meio de quilômetros de distância, não é ano-luz não, de distância mesmo, apontasse para o planeta Terra. Não está mostrando ali a imagem. Conseguiu colocar lá, missionária Carla? Deu, não colocou? Não está conseguindo? Não está, amém. E nessa imagem, a 5 bilhões de quilômetros, tira uma foto e mostra o planeta Terra como uma partícula minúscula, pequenininha. Assim, com um raio do Sol, tinha que ter a foto para vocês verem. E Carl Sagan olha aquilo e se desespera, porque ele diz assim: nós estamos sozinhos no universo, não há ninguém que vai poder nos ajudar, não vai vir ajuda de lugar nenhum. E eu repito, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. O homem natural não é capaz de entender que essa ajuda, esse pequeno planeta aqui em escala cósmica é absolutamente nada, nem o nosso Sol. O Senhor Jesus governa tudo isso. O Senhor Jesus governa tudo isso. Os luminares do saber humano não podem entender o Senhor, porque como disse o Espírito, o homem natural não é capaz de entender. Então busca o Espírito. E em certo momento, nessa discussão com Paulo, alguém diz assim: o que quer dizer esse tagarela? O que é tagarela hoje, gente? O que é uma pessoa tagarela? É alguém que fala muito. Alguém que... Tem algum tagarela na igreja aqui? Tem algum tagarela aí, gente? Alguém que gosta de falar muito? Né? Só que tagarela para os gregos era um conceito diferente. Era uma pessoa que não tinha ideia própria. Era alguém que não tinha uma filosofia definida. Era assim que eles viram Paulo. Mas se você olhar direitinho, a gente não tem que ter filosofia definida, não. Ele pregava Jesus. A gente não tem que pregar nada além disso. E eles dizem assim: o que quer dizer esse tagarela aí? O que esse cara quer dizer? Né? Esse cara, a gente tem uma cosmovisão. Nós temos um pensamento filosófico. Esse cara aí não tem nada definido, ele está aí bebendo em outras fontes. E eles duvidam de Paulo. Em determinado momento, e outros parecem dizer para eles, lá no versículo 18, parece ser pregador de estranhos deuses, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. A ignorância da cidade, bafejada pela cultura e pela idolatria, queridos, era tão grande, porque no panteão grego, lá no Olimpo, né, do panteão de deuses dos gregos, não tinha Jesus e a ressurreição. Eles acreditavam que eram 2 deuses, Jesus, um Deus, né, masculino, e a ressurreição, um Deus feminino, uma deusa, né, feminina. E de repente, lá no versículo 19, o que acontece? Eles, percebendo o que Paulo está fazendo, então, tomando consigo, levaram o Areópago, e aqui deram o palco para o apóstolo Paulo. Areópago era onde se debatia o que acontecia na ágora, na praça. Então, quando o assunto era importante, levavam para o Areópago, que é uma espécie de Supremo Tribunal, como se fosse o STF, onde se discutia causas morais, religiosas. Levaram para lá, pegaram Paulo, tudo que Paulo queria. Deus abriu uma grande porta, lembrando que Paulo vinha de uma sequência de perseguição, mas ele não parou. Ele continuou andando. E quantas pessoas param, gente? Quantas pessoas desistem do caminho do Senhor? Quantas pessoas desistem do caminho do Senhor porque ainda não conheceram o seu Salvador verdadeiramente? Porque ainda não tiveram um encontro com Deus. Deus às vezes tem mais para a gente, como diz, e às vezes a gente atrasa isso, porque a nossa ignorância é muito grande. Eles pegam Paulo, e aí vai entrar um momento importante. E leva Paulo para o Areópago.
aleluia, lá no versículo 19, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas, posto que traze aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso. Aí, vamos entrar no verso 21, e aqui, pastor João, eu me sinto envergonhado, verdadeiramente. Porque olha o que Paulo, naquela época, não tinha zap. Hoje nós temos uma comunicação vasta, Júnior. Nós podemos nos falar pelo WhatsApp, pela rede social. Nós temos todos os meios para evangelizar e falar desse Cristo maravilhoso. Nós temos todos os meios da evolução, da tecnologia para falar de Deus. E mesmo assim, às vezes nós somos preguiçosos. Às vezes não trazemos um visitante na igreja. Eu estava vindo. E a minha sobrinha, eu insistindo, essa menina aí linda aí, ó. Eu insistindo, hoje ela veio. E eu falei, aleluia, glória a Deus. E olha o que diz o verso 21, vê se não dói no nosso coração. Pois todos os de Atenas é uma cidade, gente. Todos os de Atenas e os estrangeiros, quem mais? Os estrangeiros residentes. De outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. Virou agenda, agenda não, como é que se diz? Virou me ajuda, gente, deu um branco. Não foi isso, deu um branco aqui agora. Virou, Não, o assunto, a pauta, virou a pauta da cidade. Todos queriam saber o que Paulo estava dizendo. Ele revolucionou a cidade falando de Deus. Sem zap, sem telefone, sem televisão, sem jornal. E ele conseguiu falar de Cristo. Ele conseguiu mover a cidade em torno da ressurreição, da salvação, Paulinha. Meu Deus do céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. O verso 22 diz, então, Paulo levantando-se agora, deram palco para ele, era tudo que ele queria, no meio do Areópago, onde tinha lá 30 anciões, que iriam lá discutir sobre aquele assunto que Paulo tinha levado para a cidade. Meus irmãos, os gregos tinham milhares de deuses. O que era para eles ter um Deus a mais? Não era absolutamente nada. Mas eles queriam saber o que estava acontecendo. E agora, diz Paulo àquelas pessoas, senhores atenienses, aleluia, Senhor, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Meus irmãos, a abordagem é tudo. Você vê que Paulo não agride, Paulo está revoltado, diz lá no verso anterior, está incomodadíssimo, mas ele não vai agredir a fé das pessoas. Eu lembro que há muitos anos atrás, pastor João, eu incomodado como Paulo, não sei se você lembra, Alex, no dia de finados, esse dia me incomoda muito, é um dia que me deixa assim por dentro muito, porque Jesus venceu a morte. E eu fui lá no cemitério durante 4 anos seguidos, mas eu olhava as pessoas idolatrando lá, mas entendia a dor delas. E com muito cuidado entrei no cemitério junto com um grupo de obreiros que Deus me permitiu levar na época e anunciava a salvação, anunciava a vida que é Jesus, enquanto eles louvavam a morte. Então esse tipo de coisa tem que nos incomodar. É feriado, mas é um feriado que temos que estar em oração. Jesus venceu a morte não pode ter o seu dia. O dia tem que ser a vida, que é Cristo Jesus. E ele diz aqui, aleluia, glória a Deus, assim, acentuadamente religiosos. Aí ele diz no verso 23, porque passando e observando. Tem gente que passa e não observa. Tem gente que anda e não está entendendo nada. Tem gente que anda e não entende o que está acontecendo, uma batalha espiritual ao seu lado. Tem gente que está na igreja ouvindo a palavra, mas não consegue entender quão sério a coisa está acontecendo. Jesus está voltando. Jesus está falando, Jesus está se manifestando. E diz, porque observando Paulo, os objetos de vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Por que tinha esse altar do Deus desconhecido ali? Que altar era aquele do Deus desconhecido? Como havia dito o Espírito Santo, os gregos tinham mais de 30.000 divindades, os pórticos, as paredes, estátua para tudo quanto é lado de idolatria. Mas eles acreditavam que o seu Deus
era um Deus iracundo, eles tinham medo, era um grande drama para os gregos. E se tiver mais um Deus que a gente não sabe, Ele vai nos punir, Ele vai nos pegar, eles desesperados. Então vamos criar esse altar do Deus desconhecido. Se porventura tiver algum Deus desconhecido, ele vai se ver desse altar. Ele vai ver que existe um altar e vai se servir desse altar. Então os gregos, com medo, eles criam esse altar, o Deus desconhecido. Paulo, andando pela cidade, ele olha aquele altar, ele pega essa oportunidade e diz assim para a gente no versículo 22, 3: passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito Deus desconhecido. Aí diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, Jesus Cristo. Paulo anuncia Jesus através daquele altar que eles criaram com medo do seu Deus. Aí diz o verso agora, Paulo, quando começa a anunciar, e agora ele vai falar do Deus. E é desse Deus que eu quero falar contigo nesse momento, diz o verso 24. Ele dizendo para o Areópago: o Deus que fez o mundo, aleluia, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele exalta a grandeza de Deus. Ele fala do Deus que criou os céus, que criou o universo, que criou todas as coisas. O Deus que criou não é a teoria do Big Bang. O Senhor formou, o Senhor fez. Ele anuncia a grandeza de Deus. É aquele mesmo Deus que Paulo anunciou, é o mesmo Deus que está conosco nesta noite. É o mesmo Deus que me permitiu estar aqui por tua infinita misericórdia. É o mesmo Deus que nos uniu neste culto, a Ele, somente a Ele. E diz o verso 25: nem a servidos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus é autossuficiente, irmãos. Eu fico revoltado quando eu vejo o crente bate o pé e exige de Deus. Isso é uma forma de idolatria, né? As pessoas querem reduzir a Deus à sua vontade. As pessoas querem reduzir a Deus ao seu querer. É como eu quero, Deus, tu tem que fazer. E bate pé, e briga com Deus. Quem somos nós para brigar com Deus? Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele deseja. É Deus que faz. E Ele não precisa de mim. Se não tivesse eu aqui, teria outro pregador. Eu não sou importante não, queridos. Isso é uma forma de ídolo também. Tem gente que quer aparecer, tem gente que quer estar na frente, tem gente que quer aparecer, quer o holofote para ele. Gente, eu uso isso aqui, o pastor até brinca comigo: rapaz, tira isso aí, né? Mas é o que eu gosto, mas isso aqui não quer dizer nada. Tem gente que quer estar na frente. Isso é uma forma de ídolo, isso é uma forma de pecado. Quando você acha que você só vai ser alguma coisa se o homem te louvar. E quem é o Adriano se não fosse a palavra? Quem é você se não fosse a palavra? Nós estamos aqui por quê? É por causa de quem? Hein? Ah, tu é pastor? Assim, sim. Eu sou nada, não é porcaria nenhuma. Aí diz aqui a palavra: se de alguma coisa precisasse, eu preciso de Deus, Ele não precisa de mim, pois Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração, aleluia, a respiração e tudo mais, de tudo fez, de um só fez toda a raça humana para habitação. E agora eu quero falar aqui rapidamente, glória a Deus, o horário está avançando, né? Eu comentei um vídeo essa semana sobre o evolucionismo teísta. Em 1859, quando Charles Darwin, lá em Londres, na Inglaterra, lança um livro, A Origem das Espécies, passa a existir a teoria da evolução. E tem muita gente, muito protestante, pessoas acreditando na teoria da evolução. Meu irmão, se tu é cristão, tu não pode acreditar na teoria da evolução. E a teoria da evolução diz, essas pessoas que acreditam no evolucionismo teísta, o que eles querem dizer com isso? Olha, nós acreditamos que Deus criou o universo, que criou a gente sim, mas através da evolução. E não foi através da evolução. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Deus te fez assim desde o princípio, né? Deus te formou assim, dessa forma que você é aí, desde o princípio. O seu ancestral não é um símio.
Você não veio do macaco. Os evolucionistas teístas querem fazer um concubinato espúrio entre Cristo e Darwin. Não. Deus é o Criador. Ele não só cria, como diz lá no verso 24, mas Ele sustenta a criação. Diz no verso 24, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como de algum dos vossos poetas tem dito, aleluia, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhada pela arte e imaginação humana. Ora, diz Paulo agora, Deus não levou em tempo, aqui no verso 30, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica. Paulo não começa destratando aquelas pessoas, mas no final está dizendo, seu burro, seu idiota, é isso que ele falou. Lá no início ele trata com todo cuidado, mas aqui ele diz, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, e anuncia Jesus e diz, olha, aleluia, Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. O arrependimento, querido, é necessário, é para hoje, é para agora. Tu percebes que se minha irmã morresse e não tivesse vindo no culto, para onde ela iria agora? Nós precisamos nos arrepender. Às vezes você vai dizer, olha, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, eu sou cidadão de bem, eu cumpro com as minhas responsabilidades, eu não devo a ninguém, eu não adultero, eu não fornico, né? Eu sou uma pessoa séria, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço, eu aconteço. Querido, precisa entender de uma coisa, você precisa de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Não adianta você se autopromover dizendo que você é melhor do que os outros, porque você e eu não somos, gente. Jesus nos chama para esta comunhão e nos chama para o arrependimento. Esse arrependimento é todo dia, porque nós somos pecadores. Nós pecamos por atos, pensamentos, o tempo todo nós pecamos. Quem nunca aqui xingou palavrão? Quem aqui não fala mal do outro? Quem aqui não está com o coração amargurado com alguém? Quem aqui nunca desprezou alguém? Quem aqui não sente, de repente, uma raiva de alguém? São sentimentos humanos, mas nós podemos ser melhor do que isso. E diz aqui, para fechar, por meio de um só varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, diz, haverá um julgamento. Apocalipse, verso 20, está lá, pode colocar para mim rapidamente. Vi um grande trono branco, e aquele que se assentava, em cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele. Continua, por favor. Vi também os mortos grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Continua, por favor, rapidinho. Deu mal aos mortos que nele havia. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Por isso que você precisa se arrepender, por isso que eu preciso me arrepender todo dia, por isso nós precisamos entender que nós somos dependentes desse Deus, né? E aí, para fechar, como que acontece? Quando Paulo termina o seu discurso, acontece algo muito, muito interessante nos versos 30, 32, 31 e 34. 3 decisões. Uns zombaram e outros creram de Paulo. Quando ouviram falar de ressurreição, aí não vou entrar nesse assunto, porque senão a hora já passou. De mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Eles entenderam o que Paulo disse era bom, pastora. Mas eles disseram assim, não quero agora não, vou deixar para depois. Ai, meu Deus do céu. Adiaram, procrastinaram a decisão que era para ser agora, irmão. Não adie essa decisão. Se arrependa agora. Volte, eu vou pedir o ministério de louvor que suba. Volte para Jesus hoje, é nesse momento. Volte para Cristo agora. Enquanto a vida, a esperança, essas pessoas, mesmo entendendo que o que Paulo dizia era importante, eles adiaram a decisão. Queridos, é a palavra de Deus, é ela que está falando conosco, é ela que está revelando aqui o nosso interior. Lá em 1 Coríntios 2:2, que nós dissemos pelo Espírito um pouco tempo atrás,
Paulo, ele mostra para aquele povo, ele sai do pedestal, não quero que me coloquem no pedestal. Ele apenas tinha um assunto, falar de Cristo, e é o que Paulo está dizendo aqui. Não adie a tua decisão. A essa altura Paulo se retirou do meio deles, porque foi feito o que tinha que se fazer. Eu não tenho que falar mais nada. Deus já fez o que tinha que fazer. Esse é meu assunto aqui. Não quero saber de fofoca, não quero saber de diz-me-diz, não quero saber de partido político lá, como em 1 Coríntios 2:2. Eu não quero saber disso, não quero saber, eu só quero falar de Deus. É o que desejo no meu coração. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmenes, e com eles outros mais. Aleluia. Ministério de louvor, por favor. Louvado seja Deus. Eu vou te convidar a vir na frente. Se você entende que você precisa de Deus, e você precisa, eu posso te garantir, eu preciso, tome uma decisão hoje, agora, saia desse lugar aí que você está, e venha aqui na frente, e se entregue a esse Deus maravilhoso, entregue a sua vida ao Senhor. O título dizia, nós somos idólatras, as pessoas idolatram a tudo, mas não adoram o seu Deus. E como eu posso adorar esse Deus? Eu adoro esse Deus quando eu reconheço a sua necessidade na minha vida. Quando eu volto de todo o coração e digo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não há sustento sem o Senhor. Não há como continuar sem o Senhor. Levanta desse banco. Vem aqui na frente. Jesus está te chamando, querido. Não adia a decisão. O meu próprio agir. Aleluia, Jesus, o primeiro já veio. Vamos dar glória a Deus. Esse irmão reconhece a palavra. Sinto a graça, Tá dizendo o assim, que Senhor, seria agora. de mim? Esse irmão está confessando diante da igreja. Aleluia. Eu Os não ídolos entendo uma liderança. o meu próprio agir. Quantas pessoas estão cheias de ídolos no coração? Quantas pessoas Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. é o Flamengo, Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, e então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não. Aleluia. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
tocante ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Meu Deus, obrigado por essas almas. Eu te louvo, obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado, Deus, por esses irmãos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, meu Pai. Em tua presença o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Sou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Você está aceitando Jesus? Voltando para Deus, qual é o seu nome, meu jovem? Ó, lá de trás. Tá voltando ou tá aceitando? Tá voltando, né? Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Se você quiser procurar, aliás, não vou falar isso não. Seja bem-vindo nesta igreja. Olha lá atrás. Nós abraçamos vocês em nome de Jesus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus, queridos. Louvado seja Deus. Meu Deus, sejam muito bem-vindos. Deus vai fazer grande obra na vida de vocês. Vou convidar os irmãos neste momento. Vamos nos alegrar, vamos nos abraçar, vamos agradecer a Deus porque esses irmãos voltaram para Jesus e aceitaram Jesus, assim como em 89 eu tomei essa decisão. Em 1989. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar nesta igreja, muito contente. É um momento de nossa libertação financeira. Quero que você aplaude a Deus. Deus tem mais para você. Nós vamos comprar este terreno em nome de Jesus. Nós não vamos sair daqui não, queridos. Deus vai fazer a obra. E a igreja precisa muito da sua ajuda, do seu auxílio, porque sozinho nós não conseguimos dar conta disso. E tenho certeza que se você... Eu vou convidar os irmãos a abrir uma passagem, me desculpe, muito conhecida aqui, que está lá em 1 Coríntios, foi até dito na semana passada, 2,14, não, até esqueci uma mensagem aqui. Libertação financeira, eu botei aonde, por favor, coloca ali a mensagem que eu escolhi, para só ler rapidinho para acabar. Vou convidar aqui, você que for ofertar, pega o envelope atrás aí, tá? Os dizimistas, por favor, vem aqui na frente, por gentileza. Os meus colegas pastores estarão aqui, as pastoras, orando por sua vida. Vamos ofertar ao Senhor. Pode me dar o envelope, por favor? As riquezas deste mundo, louvado seja o Senhor. ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. E estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, está avançado, não vou nem ler a Só mensagem. quero tuas bênçãos se eu tiver a presença dentro Os teus de dizimistas, mim. dizimando tua casa. É
também os teus ofertantes, Deus. Coloca essa semente diante do Senhor, meu Pai. É a Deus, nos abençoe abundantemente. riqueza que o homem pode ter. Cada vez mais. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Glória a Jesus. E é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás e tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. E é impossível alguém estar perto de ti e tua